Olá, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos resolver a questão de número 102, da primeira edição do Enem de 2016. Essa questão pertence ao assunto de variantes linguísticas, da matéria de língua portuguesa. Para quem não está familiarizado com a metodologia de correção do canal, eu bolei esse método de correção a fim de ganhar tempo na prova. Então a gente vai treinar a resolução dessa questão com base numa metodologia de resolução simplificada, que é iniciar a questão sempre pelo enunciado, identificar a matéria dessa questão e depois de identificado o assunto da questão, nós identificamos o comando da questão, o gatilho da questão, no caso, o que a questão pede para você em relação ao assunto. Então vamos para o enunciado. Aqui diz: no texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de uma. Aí aqui tem as 5 hipóteses do Enem. Essa questão, como já disse, se trata de uma variante linguística. Identificado o assunto, vamos passar então para o gatilho da questão, que é o terceiro passo da nossa metodologia, que é identificar o que a questão pede. Então tá aqui, ó. Primeiramente ela se refere a no texto, ou seja, sabendo que é no texto, então nossa resposta tá aqui. Ela não está subjetiva, ela está contida no texto. Então evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de uma. Aí vem as 5 opções. Se está dizendo que no texto a construção do significado, ou seja, a explicação da construção do significado da palavra mandinga, está resultando de uma coisa. Então esse texto aqui está explicando que a palavra mandinga foi derivada de algum acontecimento, de alguma coisa. E é isso que ele quer saber. Onde que a gente vai buscar? Como que a gente pode resolver essa questão sem precisar de ler o texto, no menor tempo possível? Aplicando nossos conceitos já trabalhados em aula do passo a passo, eu indico sempre situar um problema, antes de situar o problema, explicar a origem histórica dele, para introduzir o tema de forma atual no espaço e tempo. Então aqui não vai fugir disso. Se ele está falando que a mandinga resulta de alguma coisa, ou seja, o que originou a palavra mandinga? É isso que ele está perguntando. A construção do significado da palavra mandinga foi originada por quê? Então a gente já sabe, pela metodologia da dissertação, que toda vez que você tiver uma contextualização por fator histórico ou uma contextualização que situe o assunto no espaço e tempo, é necessário ou é indicado que esse parágrafo ou esse período seja situado sempre no início da redação. Para quem é de humanas já deve estar familiarizado com isso também, porque as questões de história discursivas, a primeira coisa a ser feita na resolução é situar no espaço e tempo. Então vamos lá, para não perder tempo lendo o texto, vamos voltar para o primeiro período. Está aqui, ó. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. Você já consegue perceber que o fator ele se dá por um contexto sócio-histórico. Por quê? Está aqui a explicação do negócio. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região, ou seja, resultando na palavra mandinga com o contexto de feitiçaria, ou seja, é uma questão de nível muito fácil, não preciso nem trabalhar as outras. É óbvio que a resposta correta vai ser a letra A, porque é contexto histórico, sócio-histórico. Tá claro aqui, ó, quando já fala em grandes navegações, você já sabe que é histórico. Não tem a ver com etnia, não tem a ver com descoberta geográfica, também não tem a ver. Não foi porque eles descobriram algo que mandinga passou a significar feitiçaria. Não, foi a junção de duas culturas num contexto sócio-histórico, sabe? Contraste cultural também não é. A origem da palavra não foi por a diversidade de cultura, sabe? Justamente foi a agregação das duas culturas, o entendimento de uma cultura sobre a outra. A apropriação religiosa também não foi, porque em nenhum momento se fala sobre religiosidade no texto. Diversidade étnica também pode ser, mas é preciso que você compreenda que não foi a diversidade étnica a responsável pela criação da palavra, mas sim, de novo, o contexto histórico. Porque os grandes navegadores, eles estavam buscando o quê? Ouro. E qual é o nome que ele dava aos habitantes das áreas que eles estavam buscando? De mandingueiros. Então, a diversidade étnica, ela pode ser até favorável nessa questão, mas ela não é a mais correta. Lembrando, como eu sempre falo, em humanas não existe uma certa e 4 erradas, existe sempre a mais certa. Então, diversidade étnica, nesse caso, não é a resposta mais certa dessa questão. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários.
Tchau, tchau.